Eu quero agradecer a presença de todos os nossos visitantes. É muito bom ter você conosco, que você se sinta à vontade no nosso meio. Ao mesmo tempo que eu quero elogiar a constância dos nossos membros. Estou muito feliz, eu posso falar isso pelo pastor Justin também, por todos aqueles que estão se mantendo firmes e fiéis em todos os cultos, em todas as programações que nós estamos fazendo. Que Deus possa abençoar e continuar direcionando a sua vida também. Nós estamos no meio de uma série de mensagens. Talvez você já percebeu isso. O tema é íntegro. Nós estamos falando sobre a vida de José do Egito. E já passamos por 3 grandes lições de integridade da vida deste homem. Nós vamos entrar em mais uma parte. Semana passada o pastor Justin parou no capítulo 39 de Gênesis. Ele parou no versículo 20. Então, se você tiver a sua Bíblia, pode abrir lá. Gênesis 39, versículo 20. Eu vou ler um pedaço desse texto, porque o texto é bem grande. Eu acho que eu vou falar bastante hoje. Mas eu peço para você que talvez, se você não esteja com a sua Bíblia na mão, se você não tenha o texto, preste atenção à leitura, que você vai conseguir se direcionar através dela. Amém? Gênesis 39, o versículo 20, eu vou ler até o final do capítulo e vou ler um pedaço do capítulo 40 também. Então presta atenção aí. Para você que estava aqui semana passada, você que não estava, a parte da vida de José que o pastor Justin nos trouxe foi a respeito da onde a mulher de Potifar começou a tentar o José. E ela falava para ele ter relações sexuais com ela, ele fugindo, se esquivando, até que uma vez ele fugiu, o manto, a orla, o casaco dele ficou nas mãos dela, e ela começou a gritar, dizendo que ele era o estuprador. E aí as pessoas, é lógico, em vez de acreditar no escravo, vai acreditar na mulher do patrão. E aí aconteceu o seguinte, Gênesis 39, versículo 20. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Capítulo 40. Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito. O faraó irou-se com os 2 oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que o servia. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, e cada sonho tinha sua própria interpretação. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: por que hoje vocês estão com um semblante triste? Por que hoje vocês estão com um semblante triste? Vou parar por aqui e nós vamos orar mais uma vez. Ó Deus, que o Senhor esteja falando conosco, Pai. Que de fato eu diminua cada vez mais, eu sou tão falho, eu sou tão pequeno. Mas eu sei, Pai, que o Senhor é grande, o Senhor é grandioso, o Senhor é maravilhoso, o Teu amor cobre cada pessoa que está aqui. Por isso eu peço, Pai, que de fato o Seu Espírito Santo possa tocar os corações, possa nos ajudar a compreender a Sua palavra, possa trazer para nós a resposta da qual nós precisamos, e que o Senhor seja glorificado, Pai, neste momento. Nos abençoa, Pai, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Eu vou contando essa história, mas aos poucos na mensagem a gente vai falando um pouquinho mais a respeito
daquilo que estava acontecendo com o José. Algumas semanas atrás, o pastor Tiago ele me emprestou um livro chamado A Utopia. Alguém que já leu esse livro? Um livro do século XVI, e é um livro muito famoso. O livro é uma ficção. Ele conta a história de dois rapazes que encontram uma sociedade numa ilha, e essa sociedade ela é praticamente perfeita. Ela tem muitas peculiaridades, muitas coisas que chamam a atenção no livro. Entre elas, de que nessa sociedade não há pobreza, não há pessoas ricas ou pobres. Pedras preciosas, metais, não tem valor. As crianças brincam com joias, essas coisas não têm valor para eles. A educação é uma coisa de prioridade naquela sociedade. As casas são compartilhadas. Lendo o livro todo, você vai perceber que há uma união entre aquelas pessoas para que aquela sociedade pudesse ser de uma maneira boa para todos. Ou seja, o resumo da utopia, né, daquilo que é impossível de acontecer, a utopia no livro é pessoas que se importam com pessoas. Pessoas que se importam com pessoas. Você acha que isso é uma utopia? Você acha que pessoas se importarem com pessoas é uma coisa impossível de acontecer? E é engraçado nós falarmos sobre isso, porque hoje em dia nós percebemos que há um discurso muito grande em relação a isso, de pessoas se importarem com pessoas, seja nas igrejas, seja nos púlpitos das igrejas, seja nas facções criminosas, seja nos governos, seja nas ONGs, em todos os lugares há um grande discurso em relação sobre pessoas se importarem com pessoas. Porém, quando nós falamos de colocar isso na prática, quando nós olhamos para o nosso próximo, para a pessoa que está ao nosso redor sofrendo, aí a coisa fica um pouco diferente. As pessoas não se importam com pessoas. Na maioria das vezes, quando nós falamos de pessoas se importarem com pessoas, nós dividimos. E nós começamos a nos importar com as pessoas das quais nós queremos nos importar. E as outras pessoas nós vamos deixando de lado. Eu vou dar um exemplo claro para você em relação a isso. População carcerária. Como é que você enxerga a população carcerária? Eu não estou dizendo, eu não quero dizer, eu quero deixar bem claro isso para você, que aquelas pessoas que estão presas, elas não devem pagar pelos seus delitos. De fato, o que eu mais desejo é que a justiça seja feita, que de acordo com a legislação essas pessoas possam pagar por aquilo que elas cometeram de mal, de errado contra a sociedade. Por outro lado, eu sei também que há muitas pessoas em que olham aquelas pessoas que estão ali como se aquelas pessoas fossem inferiores, fossem um outro patamar de ser humano, e a gente que está aqui fora como gente de bem, que nunca cometeu nenhum erro, nunca cometeu nenhum tipo de pecado, ou até mesmo que consegue se livrar de algumas coisas que poderiam nos levar para lá, olha para aqueles com uma indignação muito grande, ao ponto de querer que alguns morram. Inclusive para alguns crentes, provavelmente na história eles não teriam Davi, não teriam Moisés, não teriam o apóstolo Paulo, porque os três cometeram crimes gravíssimos e foram perdoados por Deus e se transformaram em grandes homens na palavra de Deus. Mas quando nós olhamos para aquela população carcerária, quando nós olhamos para as pessoas que estão presas, e nós olhamos para essa história, no meio daquela população carcerária, tinha um homem chamado José. E se você prestar atenção na história toda, nós que estamos aqui observando essa história, nós enxergamos o José como um homem íntegro, um homem dedicado a Deus, mas naquele momento ali, as pessoas que estavam ao redor enxergavam o José como o estuprador. Estava preso ali o José, o estuprador, aquele que tentou estuprar a mulher do seu patrão. Por que José foi para o cárcere? José foi para o cárcere porque ele foi fiel a Deus. Porque ele preferiu ter uma péssima reputação mantendo-se fiel a Deus, do que ter uma boa reputação fingindo ser alguém bom, ao mesmo tempo que era o amante da mulher do patrão. Ele estava na cadeia porque ele foi fiel a Deus. E pensando por esse lado,
Eu poderia aqui falar sobre o sofrimento de José, poderia falar sobre a injustiça que acometeu a ele. Aliás, eu poderia entrar aqui em alguns assuntos teológicos em relação ao José, o símbolo de Cristo em José, até mesmo sobre os sonhos do padeiro e do copeiro. Em tudo isso pode simbolizar em relação àquilo que Jesus fez. Mas o nosso foco aqui hoje, o nosso foco na mensagem é sobre integridade. Então esse vai ser o foco. Eu poderia, mais uma vez, falar sobre o sofrimento de José, sobre a injustiça, mas é o seguinte, a injustiça já aconteceu. Já está lá, o José está preso no lugar onde ele poderia muito bem ser esquecido por toda a vida, muito longe daquilo que ele tinha sonhado. Lembra lá no começo que ele sonhou que os seus irmãos e seu pai e sua mãe se curvariam diante dele? Estava muito longe daquilo, parece que aquilo nunca iria acontecer. Estava no pior momento da vida dele. Provavelmente José pensou muitas vezes que isso seria o seu fim. Mas pensa comigo, é muito melhor você sofrer por algo que você não fez do que sofrer por algo que você fez. É muito melhor você sofrer por amor a Cristo do que por um pecado que você cometeu. Quem ia concordar comigo é o apóstolo Pedro, porque em 1 Pedro capítulo 2, versículo 20, ele diz assim: pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. José, mais uma vez, sofrendo injustamente, e mais uma vez, o que ele escolhe é se manter íntegro. No meio dessa história toda, José lá preso, e você vai ver o relato, nós acabamos de ler o relato, em que José estava preso, e aí logo ele já se torna o líder daquele lugar, o preso, líder, administrador, não líder de um motim, de uma rebelião, mas sim o preso mais confiável, aquele que o carcereiro podia deixar a administração de todos ali nas mãos de José, e José servia a todos os presos que estavam ali. E passado um tempo, chegam mais 2 detentos, e esses 2 detentos eram estrelas naquele lugar, porque eles estavam num cargo altíssimo. Eles tinham um contato direto com o rei, com o faraó. Um era o padeiro, chefe do faraó, aquele que provavelmente experimentava a comida do faraó, para que ele não se envenenasse, e o outro era o copeiro, chefe do faraó, aquele que experimentava a bebida do faraó, para que ele não se envenenasse. Esses 2 homens foram presos também com José. Depois, nas próximas mensagens, eu quero que você faça um paralelo, como todas essas coisas encaixam perfeitamente na história dele. Mas, um tempo depois que aqueles 2 homens estavam ali, José servindo aqueles 2 homens também, José passa um dia entre as celas ali, e ele percebe que aqueles 2 homens estavam abatidos, estavam tristes. José poderia olhar para aquela situação e falar: cada um por si, né? Estou aqui também, estou sofrendo. Está todo mundo no mesmo barco. Eu sei que aqui não é um lugar de alegria, então, fazer o quê, né? Sofrimento é normal neste lugar aqui. Mas, nós estamos falando de José. Quando José observou aqueles 2 homens tristes, abatidos, José olhou, observou e falou: e aí, pessoal, o que está acontecendo? O que está pegando? Conta para mim o que está acontecendo. E essa é a lição que eu quero que você guarde hoje de integridade. Eu poderia trazer muitas lições profundas em relação a isso, mas eu quero trazer uma lição muito básica, muito simples em relação de alguém que é íntegro, de um homem íntegro, de uma mulher íntegra. E a lição de hoje é a seguinte:
Como você enxerga o sofrimento e as necessidades do outro enquanto você também sofre? Como que você observa as necessidades das pessoas que estão próximas a você, mesmo sabendo que você também tem necessidades? Como é que você consegue administrar isso? De observar olhares tristes à sua volta e pessoas que estão sofrendo, talvez sofrendo a mesma quantidade que você, e sabendo que você pode ajudar outras pessoas a resolverem os seus problemas, mesmo que os seus problemas vão permanecer. Isso é integridade. Estar com as mãos estendidas para o sofrimento alheio, para o sofrimento do próximo, mesmo que você passa por suas tribulações. E eu sei que, olhando para vocês hoje aqui, para as pessoas que estão aqui me ouvindo hoje, que você passa por momentos de dificuldade, que você tem as suas lutas, você tem as suas necessidades, as suas tribulações, as suas angústias, os seus sofrimentos. Eu sei disso, mas eu também sei que você sabe que há pessoas que estão ao seu redor todos os dias que também passam por lutas, por sofrimento, por angústia. E como você enxerga isso? Tem um versículo na Bíblia que talvez você nunca ouviu falar, está lá em Mateus no capítulo 22, versículo 39, é um versículo pouco comentado, as pessoas quase não falam sobre ele. O Mateus no capítulo 22, versículo 38, fala sobre o maior mandamento de todos. Qual que é o maior mandamento de todos? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as suas forças. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aí o versículo 39 de Mateus 22 fala: e o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como a si mesmo. Ame o seu próximo como a si mesmo. Percebe nesse texto o seguinte: primeiro, que este mandamento aqui é semelhante, tem o mesmo peso do mandamento de amar a Deus. Ou seja, para você que é religioso, que acha que está agradando muito a Deus nas suas cerimônias, nos seus cultos, nas suas canções, mas não olha para a necessidade do seu próximo, você não está agradando a Deus. Porque esses dois mandamentos têm o mesmo peso, são semelhantes, eles estão no mesmo patamar. E em segundo lugar, quando você lê esse texto, ele fala assim: ame o seu próximo como a si mesmo. Talvez muitas pessoas olham para esse texto e falam assim: eu já sei então. Se eu me amar mais ou menos, então eu vou amar o próximo mais ou menos. Eu não me amo muito, então eu vou amar o próximo o tanto que eu me amo. De uma escala de 0 a 10, eu me amo 4. Então eu vou olhar aqui para o meu próximo, eu vou amar 4 também. Não é isso que o texto está falando. Quando o texto fala ame o seu próximo como a si mesmo, o texto está querendo dizer assim: quando você olhar o outro no sofrimento dele, na angústia dele, é você se colocar no lugar dele, como se fosse você passando por aquilo. Ame o seu próximo como se o seu próximo fosse você. Ame o seu próximo observando que naquele sofrimento, como que você gostaria de ser tratado se estivesse passando por aquilo. Isso é amar o seu próximo como a si mesmo. E é engraçado como Deus faz algumas coisas, não é? Talvez você já passou por algumas lutas, por algumas tribulações, e você vai perceber que depois de um tempo, algumas pessoas aparecem na sua vida que estão passando pela mesma luta que você passou. Só vai entender o que é passar por uma depressão quem já passou por uma. Só vai saber como é perder um ente querido quem já perdeu. E aquele que perdeu o ente querido tem mais compaixão daquele que está perdendo naquele momento, porque ele já passou por aquela dor. Então eu posso amar o meu próximo como se fosse eu, porque eu sei como é sentir aquela dor, e isso é o que Deus deseja. Uma coisa muito importante no texto de José é o seguinte: você percebe que o padeiro e o copeiro não chegaram para José? Eles não chegaram e falaram assim: José, vem cá, José, estou mal hoje, hein, cara, estou abatido, estou triste aí, estou passando por uns momentos de dificuldade, tive um sonho meio esquisito. Não foi isso que aconteceu. O que foi que aconteceu? O José observou que aqueles homens estavam mal.
Agora para pensar um pouquinho comigo. Poxa, eles estavam presos num calabouço. Aqueles homens estavam num emprego ótimo e de repente estavam presos. É praticamente normal aquelas pessoas estarem abatidas, estarem tristes, porque eles estavam no lugar de tristeza, não é um lugar de alegria, não é um lugar de satisfação. Mas mesmo assim, José tem a capacidade de perceber que aqueles homens estavam tristes além do normal. E ele tem a capacidade de não somente perceber isso, mas de chegar para aqueles homens e perguntar para eles: e aí, você está bem? Você está bem? O que está acontecendo? E sabe o que acontece muitas vezes hoje em dia? Talvez eu já falei isso para algumas pessoas. Hoje em dia as pessoas estão muito carentes. As pessoas estão querendo atenção. Talvez você pensa, até de você mesmo ou de outras pessoas, que as pessoas estão querendo dinheiro, que as pessoas estão querendo fórmulas mágicas para resolver os seus problemas, mas não. Sabe o que as pessoas mais querem hoje em dia? Falar. As pessoas querem se abrir, as pessoas querem contar as coisas que estão no seu coração, elas querem desabafar. Mas infelizmente, hoje, há poucas pessoas íntegras como José. Sabe por quê? Porque hoje em dia, cada vez mais, nós estamos vendo numa sociedade em que cada um está disposto a olhar para o seu próprio umbigo, está disposto a olhar somente para as suas próprias necessidades, para os seus próprios problemas e para os seus próprios sofrimentos. E aí olha e observa que outras pessoas estão tristes e fala assim: eu também estou mal. E às vezes até chega num tipo de competição para ver quem está mais mal, e acaba não ajudando o outro, porque eu quero que as outras pessoas cheguem para me ajudar, e eu não tenho a capacidade de olhar para as pessoas que estão do meu lado. Sabe o que é, Naninha? É que, rapaz, eu estou numa pindaíba da pega, eu estou sem dinheiro, eu estou lá, eu não consigo nem pagar minhas contas, como é que eu vou ajudar as pessoas? Mas não é seu dinheiro que a pessoa quer, não. A pessoa quer a sua atenção, a pessoa quer um tempo com você, desabafar, abrir o coração para você. É por isso que hoje em dia, os consultórios dos psicólogos, dos psiquiatras estão cheios. Por isso que há muitas pessoas que passam por terapia, e inclusive pessoas que não precisavam passar por terapia, porque naquele lugar eles vão encontrar alguém que está disposto a ouvir, que está disposto a deixar um pouco do seu tempo para ouvir o que aquela pessoa tem a dizer. Inclusive problemas das quais o marido, a mulher, os pais, os amigos, os irmãos em Cristo poderia resolver. Mas ninguém tem a capacidade de parar e ouvir o outro, porque cada um está preocupado com a sua própria dor. E vou ser sincero para vocês, eu fico muitas vezes impressionado com a maldade, essa é a palavra, a maldade de muitos que se dizem seguidores de Jesus. Pessoas que tratam outras pessoas com sentimentos de vingança, que olha o outro e fala: não fez aquilo para mim, então agora também, depois ele vai vir pedir minha ajuda, aí ele vai ver como é que é. Sempre quando eu peço, ele nunca tem tempo para mim, agora ele vai ver como é que funciona. Sentimento de ódio, pessoas que se juntam para falar mal de outra pessoa, pessoas que dão indiretas em rede social, tantas coisas, maldade do próprio seguidor de Jesus Cristo. A Bíblia nos diz que pelo fruto vos conhecereis, ou seja, por aquilo que você faz é que nós vamos conhecer se de fato você é cristão, se de fato você é íntegro. Quando o copeiro e o padeiro do rei contaram para José o que lhes aconteceu: José, nós estamos meio com medo, porque nós tivemos um sonho muito esquisito. José rapidamente se prontificou, ele falou: opa, eu estou aqui, olha, eu estou cheio de problemas, estou cheio de lutas, tenho muitas coisas para resolver, mas isso aí eu posso ajudar vocês. E aí José olha para eles e fala assim: opa, fala para mim, não é o Senhor que interpreta sonhos?
José já dá uma quebrada na religião do Egito naquela época, porque havia algumas escolas de interpretação de sonhos. E aí José fala, não, é o Senhor que vai interpretar sonhos, não sou eu. É Deus que vai interpretar sonhos. E deste modo eu posso ver José entregando a glória a Deus. Sabe por quê? Porque a cada um de nós, Deus deu dons, habilidades, talentos, deu características únicas e especiais, para que você mesmo aí, não é o Justin, não é o pastor Jay, não é o seu tutor, não é a pessoa que você admira, é você mesmo possa ser usado para ajudar outras pessoas que estão ao seu redor. Você é capaz de fazer isso, porque Deus te capacitou para isso. Então observe aquilo que está acontecendo ao seu redor. Mas só abrir um parênteses aqui rapidamente para que você entenda o que eu quero dizer. Por favor, não vai sair daqui falando assim, agora conta o seu sonho para mim aí, que o Nani falou agora que eu estou interpretando o sonho. Pode contar agora que eu sei. Se você quiser conversar um pouquinho sobre sonhos, esse não é o foco da mensagem. Se você quiser conversar um pouquinho sobre isso, depois a gente conversa sobre isso, sobre o que é interpretar sonhos na Bíblia. Na Bíblia só tem 2 homens que interpretam sonhos e outras coisas mais, a gente conversa mais sobre isso. Mas não vem depois falar assim, o meu irmão lá sonhou que a cobra engoliu o sapo, então é Satanás, hein? Satanás é o inimigo na sua vida. Não é não. Às vezes pode ser até uma feijoada que ele comeu ontem, que está fazendo efeito. Mas esse não é o foco. O foco é você observar que você é capacitado por Deus para poder ajudar as pessoas que estão ao seu redor a melhorarem de vida. A intenção é mostrar que o José viu os 2 homens abatidos e ele teve a capacidade de olhar e querer ajudar. E como é que José ajudou aqueles 2 homens? Bom, o primeiro chegou para ele e falou assim, ô José, então já que você consegue ter esse tipo de interpretação, eu sonhei o seguinte, o copeiro disse, eu sonhei que tinha uma videira e essa videira tinha 3 ramos, e brotaram algumas uvas e eu estava com a taça do faraó na mão, e eu comecei a espremer aquelas uvas e eu enchi a taça do faraó, e eu entreguei a taça para o faraó beber. José olha para ele e fala assim, cara, então se anima, levanta, não fica batido não, porque isso aí é coisa boa. Daqui 3 dias você vai ser restabelecido no seu cargo, você vai estar lá novamente na frente do faraó, então se anima, fica alegre, levanta, não fica batido não. Será que você consegue animar as pessoas que estão ao seu redor com as suas palavras? Será que mesmo quando você está sofrendo, você consegue olhar para as pessoas que estão sofrendo ao seu redor e tentar animar aquelas pessoas? Eu estava conversando esses dias com uma irmã aqui da igreja e ela passa por alguns problemas no casamento. E aí é engraçado, ela foi aconselhar uma outra irmã e essa irmã foi pedir conselho para ela sobre o quê? Problema no casamento. E ela disse que quando ela estava aconselhando aquela irmã, era como se o Espírito Santo estava usando as próprias palavras dela para aconselhar ela a se manter firme e a se animar. Deus faz muito isso com a gente. Que enquanto nós estamos passando por nossas lutas, nossos problemas e nossas tribulações, nós temos a capacidade de olhar para as pessoas que estão ao nosso redor e tentar animar aquelas pessoas. Além disso, depois que o José anima o copeiro, fala, daqui 3 dias você vai estar lá junto com o faraó, ele faz uma coisa muito interessante, ele fala assim, quando você estiver lá, lembra de mim, lembra porque eu estou preso aqui injustamente, fala bem de mim lá para o faraó. Um homem íntegro e uma mulher íntegra, né? Principalmente um homem íntegro, porque eu sei que isso é uma dificuldade muito grande para o homem, pede ajuda. Não é vergonhoso pedir ajuda. Se você está passando por alguma dificuldade, qualquer dificuldade que seja, peça ajuda. Eu já falei isso para muitas pessoas, enquanto a gente conversa, às vezes eu estou com o Brasil, a gente fala junto para as pessoas, fala Brasil, fala pessoal, pede
ajuda, não tenha vergonha disso, porque o homem muitas vezes bate no peito e fala, não, eu estou tranquilo aqui, deixa que eu resolvo, opa, aqui em casa é comigo, eu que mando. E aí o negócio está tudo enrolado, o cara não tem... Pede ajuda, não tenha vergonha disso. Isso não vai fazer você ser menos íntegro. Depois que José faz isso, ele interpreta o sonho, o rapaz fica super animado, fala, poxa, daqui 3 dias eu vou estar lá diante do faraó. O padeiro olha para a situação e fala, opa, agora vai vir negócio, uma coisa boa agora. Ô José, deixa eu contar o meu sonho para você então. E aí o José fala, pode contar. Ele fala, eu sonhei que eu tinha 3 cestos na minha cabeça. E no último cesto estava cheio de pães, uma fartura de pães. Só que não era o faraó que estava comendo. Vinham os pássaros dos céus e eles vinham e comiam dos pães na minha cabeça. O José olha para ele e fala assim, é o seguinte, ó, vou falar a verdade para você, eu não posso mentir para você. Daqui 3 dias, você vai morrer, o faraó vai decapitar você e as aves dos céus vão comer a sua carne. Duro, difícil, pesado, né? Mas o homem íntegro fala a verdade. O homem íntegro não tenta amenizar situações. O homem, a mulher íntegra não tenta amenizar as situações. Ele fala a verdade, diz a verdade em todas as situações. Eu fico louco quando isso acontece, principalmente quando a outra pessoa está cometendo um ato errado, alguma coisa injusta, e muitas vezes a gente tenta ficar na defensiva ao máximo possível para que a outra pessoa não se magoe, então a gente vai se esquivando da verdade, falar, bem, não é assim não é tão assim, né? Você não é tão errado assim, não, fala a verdade, diga toda a verdade para as pessoas, não precisa ser bruto, não precisa ser ignorante, não precisa ser grosso, mas tem que falar a verdade. Não, ó, você está errado, olha só, a culpa é sua, a culpa não é dele, a culpa não é dela, a culpa é sua. Olha, esse caminho que você está indo aí, ó, não vai dar certo não. Tem que falar a verdade. Nós vamos cada vez mais, nessa nossa sociedade, principalmente na nossa cultura, perdendo um pouco dessa capacidade de falar a verdade. Sabe por quê? A gente tem a cultura, eu não sei se tem esse termo aqui, na cidade, de fazer sala, tem? Ou não? Você não vale, você está na minha... Lá no interior, quando a gente fala assim de fazer sala, vamos fazer sala, é porque chega uma pessoa indesejada na sua casa, então você vai tratar aquela pessoa super bem, aí a pessoa fala, estou atrapalhando, não, imagina, está tranquilo, e a gente tem muito isso, não, está tudo bem, está tudo tranquilo, ó, a pessoa conta alguma coisa para você, não, você está certo, a sua igreja inteira está errada, você que está certo. Não, você está certo, o pessoal do seu trabalho todo é mal, só você que é o certo. Ó, na sua casa, jovem, seus pais não sabem de nada, é você que tem a estrela na testa, você que sabe todas as coisas do mundo. A gente faz isso muitas vezes, sabe por quê? Não é porque a gente se importa com a pessoa, é porque a gente quer ser gente boa, a gente quer que as pessoas olhem para a gente e falem assim, esse aqui é legal, hein? Esse aqui é gente boa, e a gente acaba não dizendo a verdade para as pessoas. Sabe o que a gente vai fazendo muitas vezes? A gente vai criando uma sociedade de pessoas que não tem mais a capacidade de ouvir a verdade. A verdade é que muitas pessoas hoje não querem ouvir a verdade. Sabe por quê? Por quê? Porque a verdade dói doído, às vezes dói demais. E aí nós vamos cada vez mais tendo pessoas que não estão dispostas mais a ouvir a verdade. E eu falo isso até como pastor. Quantas e quantas vezes, eu acho que o pastor Dias até mais do que eu, quantas e quantas vezes a pessoa vem e quer uma direção, quer um conselho, quer alguma coisa e fala, não, esse caminho que você está fazendo aí está errado, isso aí não está certo. Ou então a pessoa já vem e fala assim, ó, o problema é esse aqui, pastor, então você fala assim, ó, tá? Já resolve o problema para que eu possa fazer do jeito, fala, não, e quando você fala isso, a pessoa fala, vou sair dessa igreja, não aguento mais. Sabe por quê?
está acostumada somente a ouvir o que lhe convém. Eu vi uma mensagem esses dias, o pastor, eu falei até para o Alessandro, o pastor falou: muitos hoje querem ter um pastor, poucos querem ser ovelha. Muitos querem ter uma direção, mas a direção que eles querem. E eu não estou dizendo que eu nunca vou errar nas minhas colocações, que sempre tudo aquilo que eu falo é o perfeito para você seguir, não é nada disso. Eu estou dizendo de pessoas que não são capazes mais de ouvir aquilo que não lhe convém. Quando escuta aquilo que não lhe convém, fica muito chateado. Como é que você encara a verdade? Como que você encara outras pessoas que estão ao seu redor para falar a verdade para elas? Você tem a capacidade de fazer isso? Ou você fica falando pelas costas e na frente da pessoa está tudo mil maravilhas? O homem íntegro, a mulher íntegra, fala a verdade. Nós precisamos olhar para as pessoas que estão ao nosso redor, porque as pessoas estão esperando a nossa ajuda, o nosso auxílio, a nossa atenção. Nós podemos começar a fazer esse tipo de exercício com as pessoas mais próximas. Começa a observar as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas mais próximas a você. Talvez seus amigos, seus irmãos em Cristo, as pessoas que trabalham com você, os seus familiares. Às vezes, a sua esposa está entalada aqui, por um monte de coisa para falar para você, só que você está lá, assistindo São Paulo, assistindo Corinthians, esperando começar o Velozes e Furiosos, e nem percebe que tem alguém sofrendo do seu lado. Talvez o seu marido está esperando só um abraço seu, mas você está tão preocupada com todas as notificações do WhatsApp, que você não percebe que aquele homem que você disse que é tão importante, vai se derramar quando você der um abraço nele. Talvez vocês, pais, não percebam que o seu filho está trancando no quarto, porque ele está com tendências suicidas. Mas você não tem tempo, né? Porque você está cheio de trabalho, tem um monte de coisa para fazer e não tem tempo para parar, para ouvir e para conversar, para ter um diálogo face a face com o seu filho. Uma coisa muito triste é quando a gente vai no restaurante e tem um casal que não tem papo. Você já viu isso? Você vai no restaurante, tem um casalzinho lá e eles não conversam. Está um na frente do outro lá e comendo, às vezes conversa, faz uma piada com o garçom, mas não tem papo. Porque não param para saber como é que está o outro, como é que está as emoções. Não sabe que ao lado dele tem uma alma que está sofrendo tanto, que precisa do auxílio. Vou confessar um pecado para vocês. Quando a gente cuidava do encontro de casais, uma coisa que me deixava louco, assim, eu controlava, eu sou um cara muito controlado. Mas eu ficava louco, é quando eu via que no meio do encontro, a gente querendo criar um ambiente legal para os casais, o pessoal começava a juntar a mesa. Sabe por que as pessoas fazem isso? Porque elas não têm a capacidade de olhar nos olhos da pessoa que ela está, para saber como é que está. Não tem esse costume, não tem essa facilidade. Então ela precisa se juntar à mesa com outras pessoas, com os amigos, para dar risada, para mostrar que está tudo bem. Mas não percebe que o outro está sofrendo. É amor conquistado. Eu não preciso mais me esforçar por aquela pessoa. Começa com as pessoas mais próximas de você. Sua família conta com você. Seus amigos contam com você. Eu já contei isso, eu vou contar mais uma vez, porque eu gosto de contar várias vezes a mesma coisa. Uma vez eu combinei com um amigo meu de sair para comer alguma coisa, que eu precisava de alguns conselhos. Eu queria desabafar, eu queria abrir meu coração, queria falar para ele o que estava se passando, as minhas lutas, minhas aflições. E normalmente a gente, como pastor, nós temos poucas oportunidades de fazer isso, de se abrir. Normalmente nós estamos aconselhando, ou estamos ouvindo. Então, aquela pessoa, aquele meu amigo, um amigo muito especial, eu sabia que poderia me ouvir sem me julgar e ao mesmo tempo me dar ótimos conselhos em relação àquilo que eu estava passando. Combinei com ele de sair, nós fomos lá, encontrei com ele, e aí, quanto tempo, tal. E aí falei, você está bem? Ele começou a falar sobre as coisas que estava passando e tal. Nós pedimos,
E ele continuou falando. E ele falando. Eu falei, ó, daqui a pouco eu vou falar, hein? E ele falando. E aí nós comemos, e ele falando. E eu só querendo achar uma brechinha para eu começar a falar. E ele falando. E aí acabamos de comer, e eu falei, e agora, como é que eu vou falar? E aí eu vi uma mensagem, e parece que aquela mensagem veio naquele momento, assim, o Espírito Santo puxou minha orelha assim, e sussurrou, ô Giovanni, dá para você parar um pouquinho de pensar em você? Só um pouquinho? Aí eu falei, entendi, senhor. Virei a chavinha e falei, pode falar. Porque o meu amigo estava precisando de mim naquele momento. Mas se eu ficar fechado, se eu pensar só nas minhas aflições, nas minhas tribulações, eu nunca vou saber que as pessoas que estão ao meu redor estão sofrendo. Eu pergunto para você, quantas pessoas você ajudou essa semana? Quantas pessoas você conseguiu identificar um olhar abatido? Quantas pessoas próximas a você, você sabe que tem um tipo de sofrimento? Quantas pessoas que você dedicou momentos da sua vida, um tempo, só para ouvir? E talvez você está pensando assim, mas eu não consigo, pastor, é que meu sofrimento é muito grande, e às vezes eu tento, mas aquelas coisas ficam na minha cabeça, e eu não consigo me livrar das coisas que eu passo. Não se preocupa com isso, porque nós passamos por um trecho muito importante desse texto aqui, que fala o seguinte, e Deus estava com José. Porque não é pela sua força, não é por aquilo que você consegue, não é pela sua capacidade, mas é o Espírito Santo que vai capacitar você, e cada sofrimento que você passa, cada luta que você passa, cada angústia, cada sofrimento, não é para que você fique abatido, prostrado e fale assim, eu não aguento mais, mas cada angústia, cada sofrimento, é para que você seja moldado, e moldado à semelhança, à imagem de Cristo Jesus. E quando você olha para a imagem de Cristo Jesus nos evangelhos, você vai perceber que em todo momento que Jesus estava disposto a se entregar, sofrendo, ele iria morrer por aquelas pessoas, mas mesmo assim ele ainda tinha tempo para repartir o pão com seus apóstolos e pegar uma criança no colo, porque ele queria fazer o máximo possível para que as pessoas que estivessem ao seu redor não sofressem. E essa é a imagem que nós devemos ter. Jesus nunca olhou para os seus apóstolos e falou assim, eu não aguento mais. Todo dia ensinando esses caras aqui, deixa quieto. Eu desisto, pai, desisto. Ele nunca fez isso. Porque ele estava disposto, mesmo com aquele sofrimento que ele tinha em relação ao pecado da humanidade, a ajudar o próximo o máximo que ele podia. Pessoas que estão dispostas a ajudar pessoas. O texto nos diz que o José falou para o copeiro e para o padeiro, conta os sonhos, não é o Senhor que interpreta os sonhos? E depois que eles contaram o sonho para José, um muito feliz, o outro muito triste, porém os dois conseguiram enxergar Deus em José. Eu gosto muito, eu amo quando as pessoas se achegam neste lugar e encontram Deus aqui. Eu fico muito feliz quando pessoas vêm falar, de fato, quando eu estive aqui com vocês, eu senti Deus, a presença de Deus, eu senti Deus mover neste lugar, eu ouvi Deus falar, isso é maravilhoso. Mas eu queria que acontecesse mais vezes, que as pessoas encontrassem Deus, enquanto você corta um pedaço de bolo, enquanto você passa um café, enquanto você senta na mesa com alguém que você conhece, enquanto você encontra com alguém numa praça para falar do amor de Deus. Será que as pessoas conseguem ver Deus em você? Vamos orar. Obrigado, ó Pai, por tão grande exemplo de integridade de José, que mesmo com o seu sofrimento, mesmo em momentos de angústia, de dor, ele ainda estava disposto a olhar para o sofrimento das pessoas que estavam ao seu redor e ajudar aquelas pessoas.
Ó Pai, que sejamos da mesma forma, que tenhamos a sensibilidade de ver as pessoas que sofrem do nosso lado, que possamos observar os nossos amigos, nossos irmãos em Cristo, de pessoas que passam por nossa vida todos os dias e que precisam de uma palavra de consolo, que precisam de um tempo só para desabafar, para falar, e que sejamos uma imagem de Cristo para aquelas pessoas. Nos ajude, Pai, a sermos a semelhança de Cristo, e que cada vez mais no nosso coração esteja a disponibilidade de sermos pessoas que amam pessoas, pessoas que se importam com pessoas. Obrigado pela tua igreja, obrigado pelas pessoas que estão aqui hoje, que possamos fazer a diferença neste mundo, simplesmente por amar o próximo como nós nos amamos. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.